have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free at last! A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos dos anos 60 teve um rosto e uma voz. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Martin Luther King, um dos personagens mais corajosos do século XX, liderou o movimento pela mudança na sociedade norte-americana. Incomodou muita gente. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. Em 4 de abril de 1968, há exatos 50 anos, foi brutalmente assassinado. As batalhas desse pastor pela igualdade tiveram um custo alto, mas não foram em vão. A discriminação racial nos Estados Unidos foi banida por lei, como sonhava o líder pacifista. Como arma, ele usou palavras que ganharam o eco da história. O Arquivo N vai lembrar a vida desse homem que se tornou referência na construção de um mundo mais fraterno e justo. Look in your dictionary and see the synonyms of the word black. It's always something degrading and low and sinister. Look at the word white. It's always something pure, high and clean. I want to get the language so right that everybody here will cry out, yes, I'm black, I'm proud of it, I'm black and beautiful. I'm so glad I'm fighting for... Em março de 1965, Martin Luther King liderou a primeira marcha de protesto que ia de Selma a Montgomery. A marcha pelo emprego e pela liberdade reuniu 250 mil pessoas. Luther King pediu paz. O ato pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos ficou conhecido como Domingo Sangrento, termo que surgiu por causa da reação violenta da polícia para conter os manifestantes. Segregation tomorrow and segregation forever. Para quem tinha a cor da pele dele, os bebedouros eram separados. Os banheiros sujos do lado de fora das estações de trem rodoviárias, quando existiam. Nos estados do Sul, organizações racistas perseguiam o povo dele, queimavam suas casas, torturavam, linchavam os filhos, os irmãos, os pais. Estranhas frutas penduradas pelas árvores, cantava Billy. Naquela época, negros em áreas de brancos eram agredidos, com o apoio da lei americana que aceitava a segregação racial nas escolas. Ônibus, banheiros, igualdade era um sonho distante. Um conflito mais amplo era iminente, mas a voz pacifista do pastor Martin Luther King criava uma lenta e determinada alternativa para a guerra civil. Uma época de muita intolerância internamente nos Estados Unidos, onde os direitos civis balançavam muito. E daí vemos surgir esse símbolo da paz, esse homem extraordinário, que foi o Martin Luther King, que eu reputo com Mahatma Gandhi os dois grandes símbolos da paz do século XX. Ele era uma liderança de
tão forte que esconde outras lideranças, outras vertentes da luta dos negros que havia naquele momento. Agosto de 63, Washington. Este foi um discurso famoso na maior manifestação de massa contra a segregação. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. O discurso de Martin Luther King, aqui aos pés da estátua de Lincoln, entrou para a história como um dos mais importantes do século XX. As palavras, que hoje estão gravadas no piso do memorial, viraram um marco da luta contra o racismo e pela igualdade. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Luther King nasceu no dia 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, na Geórgia. Filho mais velho de uma família de negros da classe média, seu pai era pastor batista e sua mãe professora. Com 19 anos se tornou também pastor. Diplomado em teologia na Universidade de Boston, ali conheceu Coretta Scott, uma estudante de música com quem se casou. Sempre ao lado do marido, Coretta não se resignou em ficar à sombra do grande líder. Participou ativamente do movimento que remexia nas raízes da sociedade americana ao exigir a igualdade de direitos entre brancos e negros. Ele assimilou desde menino, através de pai e mãe, através da vizinhança, através da igreja, da escola dominical, que é muito importante na vida dele, os valores da democracia norte-americana, que, contraditoriamente, permitem a esses negros, como ele, liderarem um movimento pelos direitos civis. Contraditoriamente porque esses valores pertencem também aos brancos, pertencem também aos racistas, pertencem também aos que discriminam negros naquele tempo e ainda hoje. As you well know, racism is a reality in many sections of our world today. Racism is still the colored man's burden and the white man's shame. And the world will never rise to its full moral or political or even social maturity until racism is totally eradicated. And racism is exactly what it says. It is a myth of the inferior race. It is the notion that a particular race is worthless and degraded innately. And the tragedy of racism is that it is based not on an empirical generalization, but on an ontological affirmation. It is the idea that the very being of a people is inferior. Grande orador, bom utilizador da palavra e
um carisma. The greatness of America is the right to protest far right. Todo carisma é difícil de definir. Carisma, por definição, é a subjetividade indefinível, né? É a capacidade de seduzir indefinível. Pois bem, ele tinha essa capacidade de seduzir grandes auditórios, que certamente ele aprendeu seduzindo o público da sua pequena igreja batista e logo depois de outras igrejas batistas de que ele foi pastor. I know you're asking today, how long will it take? Somebody's asking, how long will prejudice blind the visions of men? I come to say to you this afternoon, however difficult the moment, yes, sir, however frustrating the hour, it will not be long, because truth crushed earth will rise again. Yes, sir. How long? Not long. Yes, sir. Because no lie can live forever. Yes, sir. How long? Not long. How long? Because you shall reap what you sow. Yes, sir. This is a non-violent protest. We are depending on moral and spiritual forces, using the method of passive resistance. All in favor, let it be known by standing on your feet. Nós temos um outro homem notável, completamente diferente do Dr. King, do Martin Luther King, né, que é o Malcolm. What is it revolting against? The power structure. The American power structure? No. The French power structure? No. The English power structure? No. Then what power structure? An international Western power structure. Que homem fantástico também, o poder de aglutinação desse homem. Um grande insubordinado com um tipo de insubordinação diferente da insubordinação que poderia efetivamente ter dado certo, que era a insubordinação pacífica do Martin Luther King. Non-violent with people who are non-violent with us. But we are not non-violent with anyone who is violent with us. Naquela época, os discursos dos líderes negros davam a impressão de um iminente conflito armado entre negros e brancos. Graças às cortes e ao Congresso americano, em grande parte reagindo às pressões pacifistas de Luther King, tal conflito nunca aconteceu. Se Luther King estivesse vivo hoje, ele teria 59 anos e ficaria feliz sabendo que, por causa dele, um negro hoje concorre à presidência dos Estados Unidos e vários daqueles líderes, como Leroy Jones, Bob Seale e Michael Carmichael, que pregavam a ação armada, hoje são professores universitários ou fazem parte do sistema. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President. A notícia da eleição de Barack Obama chega à igreja onde Martin Luther King fazia seus discursos. Como fez durante toda a campanha, ele não disse sequer uma vez que era o primeiro presidente negro da história americana. E fez apenas uma referência indireta, mas emocionante, quando homenageou uma senhora negra. O presidente eleito disse que se orgulha de um voto em particular,
Ann Nixon Cooper is 106 years old. O da eleitora Ann Cooper, de Atlanta. Os pais dela foram escravos, ele disse. Não havia carros ou aviões quando ela cresceu. Ela não podia votar por ser mulher e por causa da cor da pele dela. Everybody sing, go into the White House. Everybody singing Martin Luther King, y'all. No dia 3 de abril de 1968, Martin Luther King chegava a Memphis, no Tennessee, onde faria um discurso histórico, e o último também. Em tom emocionado, suas palavras soariam sobretudo como um testamento profético. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Um tiro certeiro no lado direito do rosto calou a voz do líder, mas não calou o seu sonho. Sad news for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings. My dearest friend is now in the hands of the eternal God. The cemetery is too small for his spirit, but we commit his body to the ground. Nesta foto, tirada instantes depois do atentado, amigos de Martin Luther King apontam para o local de onde veio o disparo. Ninguém viu o autor do crime. Numa análise sobre o caso, o jornal New York Times diz que não há dúvida. Quem apertou o gatilho foi este homem, James E. Ray. O senhor é inocente? Yes, I am, but you know, that really doesn't mean it too much. It's like the prosecution saying I'm guilty and I'm saying I'm innocent. And the public in the United States is kind of cynical. They're highly skeptical of what someone like me says or what some politician says. And what they want to see really is the classified records, and then they can make up their own mind of, you know, whether I'm responsible for the King homicide or whether I'm not. I'm not responsible for the killing, no. Num primeiro momento, confessou o crime diante de um juiz.
Assim, escapou de um julgamento que certamente o condenaria à pena de morte. Com a confissão, terminou condenado à prisão perpétua. 3 dias depois, voltou atrás. Disse que King teria sido eliminado numa grande conspiração comandada pelo FBI, a Polícia Federal Americana. Motivo: King tinha se tornado incômodo. James Earl Ray jamais conseguiu apresentar uma prova concreta sobre a suposta conspiração. O senhor pensa em Martin Luther King hoje? No, not too much, except I'm in here for, allegedly, shooting him. None of the things I've read about bother me in the least, because he was more or less opposed to the government, so it wouldn't make much sense for me to, shoot someone opposed to the government, because I've never been a, really big fan of the government either, the politicians. I have a dream that one